Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional de hoje. Hoje é o 9º dia, estamos no 2º dia da segunda semana do desafio de 21 dias com Deus. Vamos aprender hoje e pedir ao Senhor que Ele cure nossas emoções e venha fortalecer o nosso coração. O tema é solidão e vamos nos lembrar que nunca estamos só. Bondoso Deus, generoso Pai Celestial, grande és Tu, Senhor. Pai de misericórdia, de graça, de favor, de providências e de fidelidade. Senhor, seja conosco neste devocional, tomando o lugar de primazia que lhe é devido. Ministra em nós, ó Espírito Santo de Deus, nos traga a memória de que nunca estamos só. Só Tu, ó Deus Todo-Poderoso, tem o poder de trazer à nossa memória coisas que, pelo pecado, pelo velho eu, acabamos nos esquecendo, Senhor. Mas Tu tens poder e autoridade para trazer à nossa memória todas as vezes que Tu estivestes conosco no passado, nos lembrar que estás conosco no presente e que jamais nos deixará. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Preciso que Tu tragas à minha memória hoje todas as vezes que estivestes comigo e eu não percebi. Porque pode ser que aconteça, porque sou pecadora e falha. E como ser humana que sou, pode ser que eu não percebi a Tua presença. Embora eu saiba que Tu sempre estás comigo. Fala comigo nessa noite, mas também com todos que aqui ouvem e precisam ouvir e sentir-Te, ó Deus Todo-Poderoso, lembrando que Tu és conosco. Em nome de Jesus eu oro, já Te agradecendo por Tua infinita bondade, misericórdia e fidelidade. Amém. Vamos iniciar o nosso devocional? Eita, que começamos assim. Você chegou ao dia 9. Isso é sinal de constância e sede de Deus. Que bênção! Cada dia que eu e você separamos para refletir, escrever e aplicar, está edificando e construindo, gerando raízes espirituais mais profundas em nós. Devemos continuar firmes, porque Deus já está gerando transformação em mim e em você. A solidão é uma das dores mais silenciosas da alma. Podemos estar cercadas de pessoas e ainda assim nos sentirmos em um vazio enorme e até por dentro. Mas o Evangelho de Cristo nos garante, em Cristo nunca estaremos sozinhos. A presença de Deus na nossa vida é real e constante. Mesmo quando ninguém mais está por perto, pode ter certeza absoluta de que Deus é comigo e com você também. Na semana 2, nós vamos hoje pedir ao Senhor que venha curar emoções e fortalecer o nosso coração. O tema de hoje é solidão e nunca estamos só. O versículo-chave está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Também lá em Salmos diz que o Senhor
Ele não pestaneja, não tosqueneja, não dorme, o guarda de Israel. E ele é como a nossa sombra, de dia e de noite, não cansa. 24 horas do dia é ao nosso lado. Essas palavras foram finais de Jesus antes de subir ao céu. Ele sabia que os discípulos enfrentariam perseguições e dias difíceis, assim como eu e você enfrentamos. Às vezes, o Senhor, Ele faz coisas em nossas vidas que nós não entendemos. Como, por exemplo, Ele afasta certas pessoas, mas traz outras. Ele nos isola? Sim, Ele permite que sejamos isolados. E isso acontece muitas das vezes quando nós estamos sendo preparados para algo maior que não sabemos. E o Senhor tem o plano perfeito de nos levar até este propósito. Por isso, Ele afasta as pessoas de nossas vidas. Às vezes a gente quer um amigo para conversar e não encontra. Chama um, manda mensagem para um, manda mensagem para outro, ninguém responde. Que estranho, não é? Às vezes você quer ter alguém para conversar, mas não encontra. Eu passei por um lapidar de Deus tem pouco tempo. E doeu muito, muito mesmo. Doeu que eu chorei como criança. Eu tenho uma amiga e nós começamos uma amizade muito linda pela internet. A maioria das minhas amizades são pela internet. E então, essa amiga, nós nos grudamos tanto, de uma tal forma, nos tornamos tão íntimas. Hoje em dia nós somos, mas mudou a nossa amizade. E então aconteceu que eu tive um sonho. Ela estava passando por um momento e eu tive um sonho onde que eu estava num beco e eu saía da minha casa e eu ia até a casa dela. Mas ela não me atendia, e quando me atendia, ela falava rispidamente comigo e dizia que era para ir para casa, e eu queria muito falar com ela. E ela dizia, não quero falar com você, alguma coisa assim, sabe? E eu saía chorando, e eu copiosamente chorava muito no sonho. Mas era um choro muito copioso, um choro de bebê, aquele choro que parece que tá doendo a alma. Mas doeu muito. Acabou que ela passou por um momento muito difícil, onde que ela se isolou, e eu fiquei muito preocupada com ela. Perguntei, fui atrás, procurei saber e falei com outras pessoas mais próximas dela, e ela se sentiu incomodada. E eu não entendi muito bem por que ela se sentiu incomodada. Ela é um tipo de pessoa que acha que ao falar simples palavras, o outro vai compreender e entender. E eu sou um tipo de pessoa que gosto de explicações detalhadas. E ela é um tipo de pessoa mais fechada. Eu não compreendia isso. Eu não entendia isso. E, consecutivamente, acabou que, sem querer, eu invadi a intimidade dela de uma forma onde que eu não notei. E o sonho acabou se realizando. Ela me magoou. Me magoou por uma palavra. Eu nem contei para ela.
Não lembro de ter contado. Eu espero ter contado. Eita, que agora o Espírito Santo está falando. Se não contou, conte. Porque não pode, né? E então o que acontece? Acontece que simplesmente ela me magoou muito e eu chorei copiosamente, e o sonho veio tudinho na minha mente. Aí eu falei, ai, Espírito Santo, agora eu entendi por quê. E ali a nossa amizade mudou. A nossa amizade, nós nos afastamos, e eu mudei, e ela mudou, e nós mudamos. Voltamos a nos falar, mas agora nós temos intimidade, a mesma que tínhamos, mas agora eu posso e consigo respeitá-la mais. A privacidade dela, o fechamento dela, o jeito dela. E eu creio que ela tenha me compreendido mais também. Se não, eu sei que o Espírito Santo vai ensinar, não tem problema. O importante é que Deus afasta. Deus afasta. E a gente se sente sozinho, sim. Mas depois, se é amizade dada por Deus, há a reaproximação. Agora, se não, afasta de uma vez por todas. Porque eu tive uma amizade que começou pela internet, conheci pessoalmente, mas que agora afastou-se de mim. Eu orei, eu pedi a Deus, eu disse, Senhor, eu gosto tanto dessa pessoa. Mas eu gosto de graça dessa pessoa. Eu gostaria que essa pessoa se mantesse na minha vida, se mantivesse na minha vida e eu na vida dela. Até para levar o testemunho de Cristo para a vida dela. Mas não aconteceu nada, nada mudou. Eu tentei me reaproximar, tentei, e nada mudou. Então ali o Espírito Santo falou para mim, quando Deus tira, é porque não tem que estar. E eu entendi. Acontece. Mas Deus sempre está nos dando. Hoje eu recebi um presente lindo, ganhei uma nova amizade. E essa amizade veio dada por Deus. Por quê? Porque ela é uma serva do Senhor. Eu não fazia ideia. E eu a conheci pela internet. E eu estou radiante, porque eu estou assim, sem saber que maravilha esse Deus está planejando para nós duas. Tanto para mim na vida dela, quanto a ela na minha vida. Agora eu garanto, ela já chegou já causando impacto na minha vida. E, pelo que eu entendi, eu também causei um impacto na vida dela. E isso é maravilhoso e magnífico, porque este Deus une os irmãos, seja daqui, seja de outro estado, seja o seu vizinho, ou seja de outro país. Deus, Ele está sempre unindo. Então, a solidão, ela vai embora. E Jesus sabia que os discípulos enfrentariam perseguições e dias difíceis, e deixou a promessa que ecoa até hoje. Sua presença seria constante até o fim. E que presença é essa? É a do Espírito Santo. E o que foi que eu fiz quando me senti sozinha, sem esta amizade que eu tanto amo, que se afastou de mim, enquanto uma outra também, e ali eu me vi. E agora, o que eu faço? Aí o Espírito Santo falou para mim, eu estou aqui, eu sou seu amigo, pode conversar comigo. Então eu passei a conversar com o Espírito Santo, como se ele estivesse aqui, frente a frente comigo, e fosse uma pessoa real que os meus olhos carnais veem, porque ele é uma pessoa real. Nós é que não o vemos. Mas se você estiver sensível ao Espírito Santo, você pode senti-lo, porque ele se deixa sentir
em ti e em mim. Uma reflexão prática. Lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 21. José. Vocês se lembram o que aconteceu com José? José foi vendido pelos próprios irmãos, jogado no poço e preso injustamente. Mas a Bíblia diz, o Senhor estava lá com ele. Davi, no Salmo 27, capítulo 27, versículo 10, Davi sentiu abandono, mas declarou, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16 ao 17, ele escreveu, na minha primeira defesa, ninguém me apoiou, mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Isso foi quando ele estava preso. A solidão humana, ela é real, mas a companhia de Deus, ela é ainda mais real. Ele é o amigo que nunca nos abandona, jamais nos abandona. E está escrito, ele jamais nos abandonou ou nos abandonará. Louvado seja o nome do Senhor. Uma aplicação prática. Quando sentir solidão, lembre-se, a presença de Deus está aí com você, comigo e com você. Você pode não ver os pecados, a angústia, a tristeza, a solidão, a ansiedade podem até te impedir de senti-lo, mas isso não quer dizer que ele não está aí com você. Ele está. Use a solidão como oportunidade de intimidade e fale com ele como seu melhor amigo. Ele anseia por te ouvir. Ele ama nos ouvir. Ainda mais quando nós conversamos com ele como se ele tivesse assim, frente a frente. E o víssemos. Frente a frente ele está conosco. Nesse momento ele se encontra aqui. E eu prefiro pensar que ele está sentado aqui ao meu lado, enquanto eu estou a falar com vocês. E sim, ele já está ministrando em minha mente, trazendo palavras, o som que sai da minha boca, as palavras. Tudo é ele. Tudo é ele. Transforme o silêncio em um momento de oração e louvor. Quando tudo estiver em silêncio, levante a voz. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Louve, ele vai falar contigo. Declare: eu não estou só. Eu sei que eu não estou só. Tem um louvor que diz: não posso crer no amanhã, vai ser bem melhor.
Pois sei que estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Então, eu não estou só, e nem você, porque Jesus está conosco. E aqui surgiu um desafio. Aqueles que podem, sublinhem na sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, e escreva assim do ladinho: Jesus está comigo todos os dias. Aqueles outros que podem, anotem um momento da sua vida em que se sentiu sozinha num caderninho. Mas aqueles que não podem, que não conseguem fazer, não tem problema. É só você se lembrar, guardar nas tábuas do seu coração: Jesus está comigo. Jesus é meu amigo. Jesus é comigo. E peçam. Se você não se lembra, peça ao Espírito Santo que traga à sua memória um momento que você se sentiu sozinho. Um exemplo: sentir solidão quando você passou por dificuldades emocionais, ou quaisquer que seja. Então, escreva no seu caderninho. E aqueles que não podem esquecer no caderninho, lembrem-se, quando sentirem-se. Lembre-se, hoje eu escolho acreditar, nunca estou só, porque Jesus está comigo. A solidão pode até tentar ocupar espaço, mas a presença de Deus é companhia constante. Ele é o amigo que nunca nos abandona. Vamos orar? Põe a mão em seu coração e ore assim comigo, repetindo essas palavras. Amém? Senhor, entrego a Ti a dor da solidão de minha alma. Enche meu coração com a certeza da Tua presença, que eu aprenda a viver cada dia, lembrando que nunca estou só, porque Tu caminhas comigo. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Vamos declarar: meu Deus supre todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu vivo a abundância de Deus. Amém? Aqui essa moça, ela deixou um recadinho assim: amigas, eu sei que a solidão pode doer fundo, mas quando você escreve e declara que Jesus está com você, o seu coração, a sua mente começa a perceber essa verdade. Estamos juntas, e mesmo que o mundo falhe, Jesus jamais falhará. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a alegria do Senhor seja sua companhia. Em nome de Jesus. Que a bênção e a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor seja sobre ti e contigo todos os dias. Amém? E até amanhã, se Deus quiser.